Então, é que eu falo, a questão de solo, aí é aquele que eu falei pra você, não, você tem que, na verdade, cavar um lugar, fazer um teste primeiro, cavar, ver até que profundidade, na verdade, o produto trabalha na planta, ver a quantidade de raiz que você tem, fazer um mapa dessa planta de baixo para cima, para saber a capacidade que ela tem de absorção, que é fundamental, não tem o que fazer. Ele tem trabalhado bastante a adubação verde para melhorar esse perfil, né? Porque senão fica aquele perfil rasinho. Eu não sei, que eu não posso falar para você. A primeira coisa é solo, você vai olhar o solo da pessoa. Já é rasinho. Não é nem a questão de solo, que nem no meu caso, né? Aquela embalagem já tem 17 centímetros de altura. Então o que acontece é o seguinte, eu tenho que saber o que está acontecendo naquela parte toda, porque assim, é a estrutura, né? É a base da planta. Ali o saquinho te limita muito. Limita. Você no solo, por mais que você possa ter problema, te traz um poder tampão melhor do que ele no saquinho. Qualquer erro no saquinho, no dia seguinte a muda está morta. Você já tem um pulmão ali que dá para dar aquele a janela é maior. No caso, né, a gente fala no caso de quando você for usar o Zebio, use ele puro. Primeiro para você não matar a carga, na verdade, que ele tem a carga viva dele. Carga viva. A carga viva dele. E aonde você vai começar a jogar, quando você começar a fazer o uso dele, você percebe que aonde você tem a primeira camada do solo, se você começar a cavar um pouquinho os primeiros 10 centímetros, você vai perceber o conforto que tem no solo. Ele está bem mais arejado, ele não compacta com tanta facilidade. Você vai absorver, você vai começar a observar uma série de coisas. Você começa a ver que as raízes começam a subir mais em vez de descer, a raiz começa a espalhar mais na primeira camada do solo. E, assim, eu achei muito bacana, achei muito interessante o fator da otimização de água e do aproveitamento da carga nutricional. Foi que ajudou bastante. O nosso produto não deixa de ter os micro-organismos de dois bocashi. Um bocashi da oficina orgânica, que é o foliar, e o bocashi da Corin, que é o embiótico. Então, se ele faz um bocashi e também muito carregado em nitrogênio, eu tenho que trabalhar necessariamente o nosso Alzebio solo para ele tentar digerir aquilo melhor e ele não ficar colocando doses de cobertura posterior, porque senão não sei se até ele que trabalha com um pouco de gipsofila, na época do Hiranakão, eu lembro nos canteiros que hoje eu estou lá ajudando a Alexandre a fazer a adubação verde, e quando o bocashi comprado era viável, o suco agora eles estão fazendo longitudinal. Ali eles faziam a cada 2 plantas, cada 4 plantas, faziam um cochozinho e encher de bocashi ali. Era uma coisa cavalar. Mas o bocashi mesmo, né? Foi feito com farelo de arroz, isso e aquilo. Aí hoje o Alexandre falou, olha, meu pai fazia assim, daquele tempo, é o mesmo solo. Só que hoje eu quebro se eu colocar isso, é muito caro. Eles fazem longitudinal. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você quer continuar uma parte da tua estufa fazendo bocashi, jogando bocashi nesse suco central, atendendo as 2 linhas, ou vamos partir para adubação verde com o Alzebio? Que antes disso, é o que eu falei para ele, eu tive meio canteiro para concorrer com o tricoderma e com o post-it. Ficou na mesma, porque o problema maior era pH. É aquela história de pH. Aí viu que, beleza, aí ele foi dando um pouquinho mais de espaço. Quando nós fizemos 2 estufas com o milho foi o adubo verde, e ele conseguiu, agora não é que está excelente, voltou ao normal. Beleza? Então quer dizer, ele viu que ele não precisa nem fazer o suco central para colocar nem composto nem nada. Que nós fizemos dos 8 canteiros, nós botamos composto, nós colocamos H80, cada canteiro é um tratamento, além da adubação verde. E tem um só com a adubação verde, o da adubação verde e o resto dos tratamentos está tudo a mesma coisa. Quer dizer, você gastou, mas quem está valendo, está dando base, é o adubo verde. E aí ele viu que dá para baratear, dá para ficar 1 mês por ano só para fazer esse trabalho. A noção de adubo verde que se tem é que 3 meses, você tem que esperar a floração. Acabou tudo isso, você tem que adaptar. Você contou para ele essa experiência de milho verde na estufa? Não, eu cheguei a comentar com o Donizete. Você não conhece o Donizete porque você não trabalha com adubo verde, né? Ou você conhece ele? Não conheço. Ele chegou a visitar lá o Júlio. E aí eu falei para ele, olha, nós não usamos o milheto, mas usamos o milho, né?
E aí comentei um pouquinho com ele sobre o Alzebil, né? E ele já está nesse ramo de adubação verde há muito tempo. Mas isso é quebra de paradigma isso daí, né, cara? Aí eu falei para ele, olha, você tem que começar essa história de ficar 3 meses, a quantidade por área ser menor, você tem que aumentar o stand, virar um gramado. E o pessoal da floricultura não pode. Eu falei para o Alexandre, quanto tempo você tem por ano para me deixar a estufa parada? 1 mês? É isso que eu preciso. Ele não acreditou. Quando ele viu, em 40 dias a massa estava muito maior do que era necessário. Entendeu? Aí ele viu que voltou ao normal, eu falei, tá, então nem Proxitane você vai precisar. Porque o erro maior era, de 10 tinha área que eu medi lá, 10 a 20, o pH estava 4,5. Para gipsofila é a mesma coisa que jogar no ácido. Tava morrendo. O fusário que ele mandava analisar na Janaína era oportunista de uma situação de queima. De que estava se instalando, né? Tava, olha, a planta... Estava queimando por fusário. Tudo, exatamente. Então ele mesmo falou, olha, eu bobeei, só que eu estou vendo que também o adubo verde vai sair muito mais barato, por mais que ele tenha que carregar aqui lá, eu estou fazendo biofumigação. Lá a dosagem que eu estou usando para ele é para ele falar, olha, não tem chance de aparecer nem nada, é 1 litro para 20 metros quadrados.